Graça e paz, irmãos. Vamos falar das Escrituras Sagradas. Vamos abordar um pouco daquilo que é tão precioso, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre cansaço. Você tem sentido cansaço na sua vida? Você tem estado num cataclisma físico na sua vida? Quem já não passou por isso? Ou quem não está passando por isso, na verdade? Mas o que a Bíblia diz acerca do cansaço? E quais são os conselhos que ela nos dá para que nós venhamos, então, com sabedoria, deixar o desânimo para lá, deixar a canseira para lá, para que possamos viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. Sem delongas, eu gostaria de abrir um livro das Escrituras, que vai ser o livro base assim, para a gente poder discorrer em cima desse assunto. Eclesiastes, se você tem uma caneta, anota aí que é um texto que a gente vai ler para que possamos então falar acerca deste assunto. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o autor do texto, ele diz algo muito importante. Ele está falando, tudo que você pode fazer, desde que isso não vá trazer nenhum tipo de dano físico para você, faça. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, tudo que você tiver capacidade de fazer, faça. Mas a partir do momento que você não consegue suportar a carga daquilo que está vindo às tuas mãos, é o momento de você começar a rever algumas coisas e não cair nesse laço de querer abraçar todas as coisas. Por quê? Porque quando nós fazemos muitas coisas, o nosso corpo acaba fadigando, né? Por isso que a gente deve dividir as nossas tarefas e nós devemos, de forma metódica, procurar fazer uma coisa por vez. Porque a gente não tem capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. A nossa mente, ela quer fazer tudo, mas nós não temos capacidade para isso. E você sabia que o fato de você, às vezes, estar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, está trazendo uma canseira na sua vida? E isso está interferindo até na sua vida espiritual. Quantas e quantas pessoas tá abraçando um monte de coisa porque quer servir, porque quer ser útil e está entrando num cataclisma físico. Primeiro a pessoa entra num cataclisma emocional e isso vai partindo para o físico também. É onde você não consegue servir bem a Deus, é onde você não consegue servir bem a sua família. Muitas das vezes isso começa a interferir no seu lado profissional. Mas a palavra do Senhor, a palavra de sabedoria diz, tudo quanto vier às tuas mãos, faça. E quando esta palavra está dizendo que tudo que vier às tuas mãos, faça, não é tudo, abraçar todas as coisas. Não. Ela está querendo dizer, tudo aquilo que você tem capacidade de fazer, conforme as tuas forças, faça, sem se prejudicar.
sem você fazer demais a ponto de você entrar num estado de fadigação. Então o conselho do Senhor para nós é: às vezes nós estamos caminhando e nós começamos a abraçar muitas tarefas, mas o Senhor às vezes nem pediu para você fazer tal coisa e você está fazendo. E por causa de coisas que o Senhor às vezes nem pediu para você fazer, você está se fadigando à toa. Está se cansando à toa. Às vezes surgiu algum problema de alguém. E esse problema você abraçou e isso está te cansando. E sem consultar a Deus, você acabou pegando essa tarefa, essa situação para você. E você está se estressando psicologicamente, você está se estressando emocionalmente. É por isso que é importantíssimo nós sabermos dizer não. E existe muitas pessoas que, pelo fato de não saber falar não, hoje estão psicologicamente abaladas, estão cansadas, e por causa desse cansaço, por causa dessa multitarefas, você já não está conseguindo ser produtivo como marido, como um profissional na tua empresa e como um servo de Deus. E existe muitas e muitas pessoas, por achar que ela tem que dar conta do recado, estão ficando com problemas psicológicos. Não é errado, irmão, nós descansarmos. O descanso é do Senhor. Tanto é que o Senhor nos deu o maior exemplo disso. Quando ele criou todas as coisas, no 7º dia, ele descansou. Não é descansar de Deus, é descansar em Deus. É dar um tempo para o teu corpo descansar. Deus, ele ordenou para o povo de Israel lavrar a terra durante 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. Até a terra tem que descansar, sabia? Senão ela não se torna produtiva. E para que nós venhamos a ser produtivos, o Senhor quer que nós venhamos a descansar. Aprenda a dizer não. Aprenda a fazer uma coisa por vez. E um dos motivos que nos deixa cansado também, sabe o que é? É a procrastinação. A procrastinação, ela mata o homem lentamente. Por quê? Porque ele sabe que existe coisas a fazer e o seu cérebro fica ali, ó, trabalhando. E a gente sabe que um cérebro, uma mente acelerada, um cérebro acelerado, ele automaticamente deixa você em alerta a todo momento. E é por isso que o seu corpo não descansa. Então, por isso que é importantíssimo você sair da zona da procrastinação. Uma dica que eu te dou. Pega uma folha. Anota num caderno as suas tarefas. Quando você faz isso, você automaticamente descarrega da sua mente, do seu subconsciente, aquilo que está te incomodando. E automaticamente você vai ver que o seu cérebro vai descansar, porque agora você sabe que aquilo ali já está em pauta. Não está simplesmente na sua mente. E por que nós devemos procurar descansar? Porque quando nós estamos descansados, queridos, nós nos tornamos mais tolerantes. Quando você está cansado, você fica mais estressado com a sua família, com os seus filhos.
E isso é uma reação normal, porque o seu corpo precisa de descanso. Então, para que nós possamos servir bem a Deus, para que possamos servir bem nossa família, os nossos irmãos, a sociedade, para que possamos ser produtivos. E ser produtivo, queridos, não é você fazer um monte de coisa, não. Ser produtivo é você fazer bem, com os recursos, com a ferramenta que você tem. Mateus capítulo 5, versículo 16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Uma pessoa que vive fazendo as coisas pela metade, que vive abraçando tudo e não fazendo nada, ela não reflete a glória do Senhor. Até porque ela não consegue ter uma vida saudável. Ela não consegue fazer nada bem. E é por isso que nós precisamos descansar, respeitar os nossos limites. Aprenda a deixar o celular de lado. Hoje, com a tecnologia cada vez mais se expandindo, as informações cada vez mais se expandindo, a gente está com uma dificuldade muito grande de deixar de lado o celular. Às vezes a gente está deixando de ler bons livros para ficar vendo pequenos vídeos curtos, que só estão acabando com a nossa dopamina. Porque ele só fica ativando dopamina barata, pequenas doses de dopamina. E isso vai levando o seu corpo à exaustão. Então sai da frente das telas, a hora de dormir é a hora de dormir. Procura se conectar mais com Deus, estar mais na presença do Senhor, para que você possa então viver uma vida feliz, uma vida alegre. Tá bom? Então faça conforme o livro de Eclesiastes nos ensina. Faça tudo aquilo que chegar nas tuas mãos conforme as tuas forças. E não é vergonhoso não, você não dá conta de determinadas coisas. Não é vergonhoso você dizer não, porque não consegue dar conta. E isso é muito bom. Moisés estava lá, abraçando a causa de todo mundo, entrando num esgotamento total. E eis que chega o seu sogro, iluminado por Deus, um homem de Deus, dando a Moisés uma palavra de sabedoria, falando para ele, ó, levanta príncipes dentro de Israel, homens por cabeça das tribos. Levanta 50 homens para reger tal causa, levanta 10 homens para cada quantidade de pessoas, segundo a proporção das pessoas. E as causas mais difíceis você mesmo julga. Pede para trazer até você. Porque se você continuar dessa forma, Moisés, você vai se esgotar mentalmente, fisicamente também. E é importantíssimo, queridos, nós descansarmos. Às vezes você está no encalço de querer aprender alguma coisa. Às vezes é momento você dar uma pausa, descansar um pouco, não se cobrar tanto. Porque o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, ele tem essa capacidade de pegar as informações e trabalhar essas informações. Às vezes parece que você não está aprendendo, mas está, o seu cérebro está trabalhando. E às vezes é importante você dar um descanso para o seu cérebro também e voltar com gás de novo. Estou falando para você ficar períodos longos sem fazer o que você deve fazer, não. Mas se cobrar menos, dar um tempinho para você dar uma risada, conversar com um amigo, conversar com a família, retomar o fôlego, se convalescer e caminhar, tá bom? Respeite o seu corpo, confie na palavra de Deus e você vai ver a diferença na sua vida. Deus abençoe.